Em Ibiruba, na última safra, nós tínhamos 3 épocas de semeadura no nosso ensaio de cultivares. Nesse vídeo, compartilharei com vocês a primeira e segunda época, um comparativo entre cada cultivar. Meu nome é Lucas Dror, sou engenheiro agrônomo, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola na empresa Metagro, aqui de Ibiruba, Rio Grande do Sul. Nessa última safra 23-24, conduzimos uma rede de ensaios com 11 ensaios em todo o estado. E nesse vídeo, como comentei anteriormente, vou mostrar para vocês um comparativo entre os cultivares semeados no dia 26 de outubro e 26 de novembro. Todas essas informações estão no nosso livro, Desempenho de Cultivar de Soja. O link está na descrição do vídeo, se você quiser adquirir, é só preencher o formulário. Aproveite e se inscreva no canal, que todo dia, às 18 horas, tem um novo vídeo sobre cultivares de soja para vocês. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Vamos iniciar o comparativo com a cultivar Trovão, uma cultivar da Brasmax, tecnologia 2X, onde ela produziu 81,8 sacas por hectare, semeada no dia 26 de outubro e 76,1 no dia 26 de novembro. E atentem aqui para a questão de PMS, 166 na primeira época e 202 na segunda época. Então isso são praticamente 20% a mais na segunda época. Então o que nós temos aqui? Nós sabemos que todas as cultivares semeadas final de outubro, início de novembro, tem um maior potencial produtivo. Aqui ela não teve uma diferença tão grande porque questão do PMS. Se nós tivéssemos o mesmo PMS da segunda época na primeira, nós teríamos produzido praticamente 100 sacas por hectare. Então, e aí 96, 98 sacas por hectare com o mesmo PMS. Então, isso vocês vão observar, a maioria das cultivares tem essa diferença em PMS da primeira para a segunda época, isso devido à falta de chuva no enchimento de grão da primeira época. Então, todas essas avaliações de estágio fenológico, a questão da chuva, tudo isso nós fizemos avaliações durante o ciclo da cultura e estão no nosso livro. Então, com isso nós conseguimos entender o porquê dessas produtividades. Então, 81,8 sacas por hectare na primeira época e 76,1 na segunda. A outra cultivar, então nós tínhamos ao lado da Trovão, nós tínhamos a GH5115. A GH5115, uma cultivar da Golden, GH5115, cultivar de ciclo. Então, 5.1 produziu 81,4 sacas na primeira época e 77 na segunda. Então, aqui nós também tivemos uma diferença de mais de 10% no PMS. Então, também mostra que a primeira época poderia ter produzido ainda mais. Assim, deu a diferença de 4,4 sacas. Essa diferença poderia ter sido de mais de 10 sacas, que é o que normalmente acontece se a condição ambiental for igual para as duas épocas de semeadura. Produziu, então, 81,4 dia 26 de outubro e 77 em 26 de novembro. PMS de 196, 26 de outubro e 220 em 26 de novembro. Ao lado nós tínhamos acordos 25,31, acordos 25,31, então também a média do ensaio, né, mesmo faltando chuva, né, para o enchimento de grão da primeira época, ela produziu mais que a segunda época. Então vocês vão ver que a maioria dos cultivares produziram mais na primeira época, mas não foi uma diferença tão grande. Então a média do ensaio ficou em 81, a primeira época, 81 e pouco, e a segunda época 79. Então nós conseguimos ver, teve uma produtividade maior na primeira época, então mostra que tem um potencial maior, mas essa produtividade poderia ter sido muito maior se nós não tivéssemos tido essa falta de chuva. Na Cordes 2531, um material em list de 5.3, produziu 80,3 e 79,6. Então aqui nós temos 0,7 sacas a mais, mas olha a diferença de PMS, de 180 para 203. Então nós temos 33 gramas, isso são quase 20%. Então nós colocava 20% em cima de 80, com o mesmo PMS ela teria produzido 96 sacas por hectare. Então, acordos 2531, 80,3 sacas e 79,6. Depois nós tínhamos a Doumário 54 e X57. Então aqui nós tivemos um PMS, né, 10%, em torno de 10% a diferença. Então 89 a produtividade na primeira época e 87,4. Então a diferença pequena, né, em relação também, mostrando que sempre, né,
até agora, até então, as cultivares precoces, se o PMS tivesse sido igual para as duas épocas, elas teriam produzido uma produtividade muito superior do que a segunda época. Então, 89 e 87,4. Depois nós tínhamos a cultivar Zeus. A cultivar Zeus, olha a diferença de PMS, de 183 para 236. Então, nós temos mais de 50 gramas, né, de diferença. E a produtividade foi praticamente igual. Então, 81,8 e 81,1. Então, dá para dizer que a produtividade foi igual. E olha o PMS, de 183 para 236. Então, nós tivemos uma diferença muito grande em PMS. E se esse PMS tivesse de 236 na primeira época, nós passaríamos de 100 sacas por hectare. Então, mostrando novamente o potencial produtivo em cultivares precoce, né? Principalmente em cultivares precoce, é mais alto em semeaduras do cedo. No caso, eu digo a partir de 20 de outubro até 5, 10 de novembro. Depois da cultivar Zeus, nós tínhamos a cultivar 2550. Cultivar 2550. A produtividade foi maior na segunda época, e o PMS foi maior. Então aqui foi uma das poucas cultivares que produziu mais na segunda época. Ela produziu 82,5 e 81,5 na primeira época. PMS de 163 para 187. Então nós tivemos aqui 24 gramas de PMS. Isso dá em torno de 15%, né? 15% a mais. Então se nós colocar 81 mais 15%, nós iríamos para 92 sacas por hectare. Estou mostrando que ela também, né, todas as cultivares, assim como eu comentei anteriormente, tem um potencial maior na primeira época. Depois nós tínhamos a Dom Mário, 5,6 e 5,9, uma cultivar então daí já de ciclo 5,7, tolerante à ferrugem, produziu 90 na primeira época e 82 na segunda. PMS de 179 e 195, então aqui não chega bem a 10% a diferentes PMS e as duas produtividades, né? Então aqui teria produzido mais, podemos dizer, mais 10%, chegaria a 100 sacos por hectare na primeira época, com o mesmo PMS. Depois nós tínhamos a cultivar Titânio, no caso que, segundo a Brasmax, é ciclo 5.6, mas se comportou como 6.6.2. Produziu 93 na primeira época e 84 na segunda. 197 PMS da primeira e 209 o PMS da segunda. Depois nós tínhamos a cultivar Torque. Outra cultivar da Brasmax, 81 na primeira época e 76,1 na segunda época. 166 PMS e 202. Então aqui nós tivemos uma grande diferença também. Tivemos uma diferença de 36, então dá mais de 20%. Se nós colocar 20% em cima de 81, no mais de 96 sacas seria o potencial se tivesse mantido o mesmo PMS. Então, a cultivar também que produziu muito bem. Depois nós tínhamos a Venus. Venus ela produziu 84 na primeira época, plantio em 26 de outubro e 181,7 na segunda época, com 180 de PMS, primeira época 158. Então, aqui nós temos 22 gramas de diferença, então isso dá praticamente 15%. Então, coloca 84 mais 15%, nós iríamos para 95 sacos aproximadamente de potencial produtivo. Depois da Venus, nós tínhamos a Monsoy 5737, ela produziu muito bem na primeira época, né, mesmo com PMS baixo, né, em relação à segunda época, 164 PMS, na segunda época 190, e 94,1 produtividade da primeira época e 79 na segunda época. Então, mostrando aqui que o plantio da abertura ela tem esse destaque, produz muito bem. 5834, ela não tinha na primeira época, na segunda época ela produziu 79,4 e 194 de PMS. 5710 é outra cultivar, 5710, ela produziu 85,5 na primeira época e 79,3 na segunda época. 169 de PMS contra 174, então aqui não tivemos uma variação tão grande de PMS, mostra que ela tem uma estabilidade muito boa. 5939, uma cultivar também da Monsoy, 5939,
ela produziu 78,1 na primeira época e 77,2 na segunda. PMS 161 e 186. Então aqui nós temos 25 gramas, né? 25 gramas, aproximadamente 15% a mais o PMS da segunda época. Então se nós colocar 15% em 78, nós vamos para mais de 90. Então é um material que tem potencial produtivo também. Depois nós tínhamos a 5933 da Golden Harvester. Aqui para você, 5933, aqui. 80 sacas na primeira época e 84,4 na segunda. PMS também teve uma variação grande de 168 para 198. Então nós temos 30 gramas de PMS, então isso dá quase 20%. Então também teria produzido mais de 90 sacas, em torno de 95 sacas por hectare, se nós não tivéssemos tido uma estiagem no enchimento de grão das cultivares da primeira época. Depois 60 e X64, tem um vídeo no canal comparando essas duas cultivares. É só você, vai estar no final do vídeo também o link para você acessar esse vídeo. Então aqui em Ibirubá, elas tiveram um produtividade muito similar, né? A 60 e X64 produziu 83,6 na primeira época e 79,4 na segunda. 158 de PMS e 188, então também deu uma variação de 30%, 30 gramas de PMS. Então mostrando que tanto cultivar de ciclo precoce quanto cultivar de ciclo mais longo, que já seria um ciclo 6 aqui, elas tiveram essa diferença em PMS. Então também teriam tido uma produtividade maior se tivesse chovido bem no enchimento de grãos. Nós temos também a 5804, cultivar da Embrapa, 76,7 na primeira época e 68,4, PMS de 185 para 226. São mais de 40 gramas de diferença, então também teria tido um potencial produtivo muito maior. Temos duas cultivares ainda da Monsoy, que é a 6100 e a 6130. A 6130, 77 na primeira época e 75 na segunda, 182 e 195 PMS. A 6100 XTD, no caso, 82, primeira época e 77,5, 158 PMS e 177. Então, essas são as cultivares que nós tínhamos nos nossos ensaios em Ibirubá, na primeira e na segunda época. Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma cultivar, pode deixar nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Aproveita, deixe seu like e lembrando que todos os dias às 18 horas tem um novo vídeo no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.